Olá, boa noite. Tudo bom, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Que bom você estar aqui mais uma vez, mais uma noite conosco para este culto, não é? Online. A distância é grande. Eu estou aqui, você está aí, mas eu sinto o seu abraço e sinta meu abraço também. E que o Senhor, nosso Deus, Ele esteja aí no seu lar, com a sua família, e que as bênçãos dos altos céus Ele possa já estar sendo preparadas e derramadas sobre a sua vida. Essa noite nós queremos falar de mais uma decisão. E a decisão dessa noite ela vai ficar para poder mostrar as duas formas de decidir em relação ao chamado de Cristo na sua vida. Mas antes disso, eu gostaria de que você não esquecesse de se inscrever nesse canal da igreja aí, não é? Se inscreva nesse canal, ative o sininho para que você possa receber notificações. E a nossa meta, eu vou explicar por quê, é chegarmos a 1000 inscritos. Por que chegar a 1000 inscritos? Porque quando chegamos a 1000 inscritos, fica muito fácil para o YouTube liberar alguns recursos para que a gente possa apresentar, não é? As programações da igreja, apresentar vídeos. Então a plataforma ela fica mais fácil para nós utilizarmos. Ou seja, nós estamos fazendo aqui um processo amplo para chegar aonde nós estamos aqui agora. Mas se nós alcançarmos 1000 inscritos, e por isso eu peço a você, compartilhe esse link com seus amigos, familiares, pessoas de outro lugar aí dentro do país, até de fora do país que você conhece, e peça com esse intuito que elas se inscrevam para que a gente chegue a 1000 inscritos aí nesse canal através do YouTube para termos as nossas facilidades. Então, eu já agradeço de antemão e a igreja também do Primavera, ela te agradece. Vamos orar então? Feche seus olhos, curve suas frontes e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa noite. Chegamos, Senhor, à última noite dessa série de evangelismo que nós estamos fazendo, da Semana de Decisão e Colheita. Em agosto teremos outra semana e setembro concluiremos, Senhor, também com mais uma semana, formando um bloco de 15 noites aí da série Evangelismo Pastoral. Claro que os temas serão outros, mas que o Senhor possa nos abençoar, nos direcionar e nos ajudar a atingir e alcançar os corações e que esses corações se dobrem ante a Tua face, Senhor. Obrigado por tudo, dá saúde para todos nós, paz e que a cada dia possamos confiar nas Tuas promessas e manter a esperança firme de que Jesus Cristo em breve Ele voltará e o desejo dele é que todos nós estejamos lá para viver eternamente com Ele. Perdoa nossos pecados, te pedimos sabedoria, inteligência e também, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja aqui com todos nós. Em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. A decisão, ela é muito importante para nós tomarmos. E eu tenho falado ao longo dessa semana que a nossa vida, ela é repleta de decisões. Nós temos que tomar decisões para muitas coisas na nossa vida e as decisões que tomamos, ela interfere direta ou indiretamente, exatamente através das escolhas que nós fazemos. E eu me lembro, é muito recente, eu estava no distrito de Mussurunga e na igreja central de Mussurunga, do distrito, era Mussurunga 1, Mussurunga eram 3 igrejas, Mussurunga 1, 2 e 3. O bairro não era tão grande e tinha 3 igrejas somente dentro do bairro de Mussurunga. E a igreja sede, Mussurunga 1, nós tínhamos ali muitos irmãos chegados, muitos amigos, mas o que me chamou muita atenção foi o relato de um ancião que eu tive, um ancião jovem, não é? O Marcos Ribeiro. E o Marcos Ribeiro, ele foi jogador de base do Esporte Clube Vitória, não é? E o Marcos, ele jogou muito no time de base do Esporte Clube Vitória. E chegou um momento que Marcos estava já para passar para o profissional do Vitória. E foi um momento em que Marcos, através da sua mãe, a sua mãe Eunice, Marcos, ele tomou ali agora uma decisão ao lado de Jesus. E Marcos, ele, naquele momento, ele estava entre
passar para o time principal do Esporte Clube Vitória ou ser um adventista e ser batizado. E ele disse que foi um ato assim bastante desafiador para ele, mas ele optou por abandonar o futebol, porque o futebol exigia dele algumas participação e agenda que não coadunava com os princípios da igreja e com a doutrina, principalmente a questão do quarto mandamento, principalmente a questão do sábado. Então, por conta disso, o Marcos, ele deixou, entre aspas, né, chamado aqui na terra, uma carreira brilhante de ser jogador de futebol, e ele agora aceitou a maior de todas as carreiras, que é fazer parte do povo de Deus para viver para toda a eternidade. Então, quando o Marcos ele me contou toda a sua história, ali visitando ele me mostrou o seu álbum de fotografia, e ali, fotografia dele no estádio de Pituaçu, no estádio ali da Arena Fonte Nova, né? Antigamente era Fonte Nova, jogando bola, e no Barradão ali, a casa do Esporte Clube Vitória, e ele olhando e mostrando para mim tudo aquilo ali, e eu perguntei para ele, eu falei assim, Marcos, será que em algum momento você para assim, mesmo você já na igreja, você para e você fica pensando, poxa, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu hoje poderia estar jogando bola, futebol? Será que eu poderia estar até em outro lugar, no mundo, jogando em um time até maior, não é? Quem sabe, eu até brinquei com ele, porque eu sou Bahia, falei assim, quem sabe você podia, Marcos, estar jogando no Esporte Clube Bahia, né? Um time de expressão. E ele olhou para mim assim, ele disse, pastor, eu sou Vitória de coração, tudo bem. Mas eu perguntei para ele, será que não houve nenhum arrependimento dessa decisão que você fez? E Marcos, ele olhou para mim, ele disse assim, pastor, a melhor decisão que eu fiz é essa, pastor. Eu tenho paz na minha vida, eu sei que tudo isso aqui vai passar e eu estou investindo no meu futuro. Eu estou investindo para a eternidade. De fato, quando você, meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã, quando você investe a sua vida para a eternidade, é a melhor escolha que você está fazendo. É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. É investir a sua vida para a eternidade. E a Bíblia, ela apresenta vários relatos acerca de decisão. Eu quero usar duas hoje. A primeira é o filho aqui, o jovem rico, né? A decisão do jovem rico. E por fim, a decisão dos discípulos, a decisão que eles tomaram. Em todas as duas decisões, existiu ali a questão do interesse. Existiu a questão do interesse. E uma das coisas que a gente muito ouve, algumas pessoas até falam assim, ou até inconsciente, as pessoas ela têm isso no seu coração, na sua mente, pastor, eu deixei algumas coisas, eu estou na igreja e por eu estar na igreja, talvez eu achei que algumas coisas poderia melhorar na minha vida, mas eu percebo que eu ainda continuo tendo lutas, eu continuo tendo dificuldades, talvez isso ainda esteja ali latente no meu pensamento, porque eu pensava que ao eu estar na igreja, aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu imaginava que algumas coisas não viessem a acontecer na minha vida. Isso é natural. Se você pensa assim, você não é um ET, você não é diferente de ninguém. Claro que todos nós paramos em algum momento e refletimos e pensamos, puxa vida, por eu ser um cristão, por ter aceito a Cristo na minha vida, talvez isso não devesse acontecer, talvez eu devesse ter mais paz na minha vida, talvez eu não tivesse inquietação ou inquietações acerca de certas coisas na minha vida. É como se, às vezes, nós estivéssemos pensando que o cristão, pelo simples fato dele ter deixado o mundo lá fora e ter aceito Cristo, ele agora está blindado, né? Blindado de certas coisas. Não, não é por aí, não é por aí. Mas a palavra do Senhor, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 10, aí no verso 17, a palavra do Senhor começa dizendo aqui, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se,
perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha o que aconteceu com esse jovem. Eu fico muito feliz quando a palavra do Senhor, ela narra para mim que as pessoas que procuraram a Cristo não foram só pessoas que estavam no fim de carreira da vida. Mas eu fico feliz quando eu percebo que jovens também, à flor da idade, com muita energia, muita coisa para dar, com futuro brilhante ainda para frente, e muitos desses jovens, eles escolheram fazer parte do povo de Deus. E esse jovem também tinha um desejo. Esse jovem, pelo menos, ele foi procurar Jesus e diz que esse jovem aqui, ele se ajoelhou aos pés de Cristo. Você já pensou o que é isso? É um ato de clemência, é um ato de desespero. Quando alguém se ajoelha aos pés de alguém, é como se estivesse ali agora no estágio mais comprometido da vida dele ou dela, para que possa buscar encontrar uma resposta que está tanto correndo dentro de si. Uma vez aconteceu um fato lá em casa com meu pai e minha mãe, eles não estavam muito bem, e meu pai e minha mãe, ela disse: olha, eu não vou mais ficar com você, não vou viver com você e tal, aquela coisa toda. E eu estava com uns 12, 13 anos, e ali, não, eu estava com 15 anos, 15, isso. E eu estava com 15 anos, e eu me lembro que meu pai chegou a ajoelhar na cama lá, diante de mim, pedindo para mim, por favor, interceder por ele, por aquela crise que ele estava tendo com a minha mãe, que eu intercedesse para que minha mãe o ouvisse e o aceitasse ali, novamente ele lá com ela. Então, você vê, quando chega o limite da vida de uma pessoa, ela pede clemência, ela chega a se ajoelhar. Ela chega a se ajoelhar. E esse jovem aqui agora, ele se ajoelhou aos pés de Cristo porque ele estava inquieto. Esse jovem, eu penso, estava sem dormir. Esse jovem, ele estava sem comer, sem se alimentar direito. Esse jovem, ele estava fora de órbita. Esse jovem, ele não estava mais se concentrando nas coisas que ele deveria se concentrar, nas tarefas básicas do dia. E esse jovem agora, ele procura Jesus, mas com uma indagação profunda na sua vida. Esse jovem, ele estava questionando se realmente como ele deveria alcançar a vida eterna. Será que você já parou algum momento da sua vida e perguntou assim: Senhor, será que eu vou ser salvo? Será que se o Senhor voltar, eu vou ser aprovado por Ti? Será que eu vou alcançar a vida eterna? Talvez você possa ter pensado isso, porque eu já pensei várias vezes isso. Às vezes eu me encontro pensando: poxa, será que eu vou alcançar a vida eterna? E isso é pertinente porque Paulo, ele chega a dizer: olha, quem está em pé, cuide para não cair, para não perder a vida eterna. E esse jovem agora, na sua flor da idade, cheio de energia, cheio de futuro, de projetos para frente, de sonhos para realizar ainda, esse jovem, ele tinha um desejo, e o desejo era a salvação, era a eternidade. E agora ele tomou uma decisão de ir procurar Jesus. A primeira decisão dele foi procurar Jesus. E até aí tudo bem, ele estava correto, porque a primeira decisão nossa é essa: procurar Jesus, que Ele é que vai solucionar os nossos problemas. Esse jovem estava angustiado, ele queria essa resposta. E no verso 18 aqui, discorre o texto bíblico dizendo: e respondeu Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus, o Pai. Sabe os mandamentos? Jesus perguntou para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai, honra tua mãe. E então, esse jovem aqui agora, ele era judeu, até então era religioso, e esse jovem, ele disse: mestre,
Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Olha que coisa interessante. Em outras traduções, desde a minha meninice, que de fato a gente fala assim, ele era filho, ele era judeu, então de berço ele já nasceu dentro da religião judaica, e desde menininho, ele agora era aquele jovem, desde menininho, ele sabia o que era os mandamentos e guardar os mandamentos, e se há uma coisa que é inegociável dentro da perspectiva judaica, é a guarda dos mandamentos. Porém, esse jovem aqui agora, quando Jesus disse, olha, você quer ter a vida eterna? Guarda os mandamentos. Aquilo ali foi um gancho. Aquilo ali foi uma isca que Jesus, ele jogou. Porque Jesus agora foi lá na zona de conforto dele. É interessante quando você usa esse artifício, né? Às vezes a gente precisa usar um artifício de levar a pessoa da causa para o efeito. E aí Jesus agora, ele pega e diz, você guarda os mandamentos. E ali citou os mandamentos, não é? Para a gente ter ideia de que foram os 10 mandamentos. E esse jovem agora, ele sorri, ele fica feliz. Esse jovem, ele chega a declarar, Senhor, todas essas coisas eu faço. Tudo isso eu faço. Tudo isso eu faço. Eu guardo os mandamentos, desde menino, lá em casa. Isso é natural para mim, isso é fichinha para mim. Se guardar os mandamentos significa que eu estou salvo, ou eu vou ter a vida eterna, então, parabéns, eu estou salvo. Obrigado pela resposta. E Jesus disse, não, peraí, não é assim. Não é assim. E aqui discorre o texto dizendo, e Jesus fitando o amor. Olha aí, até na repreensão, Jesus, ele repreende com amor. E aqui diz que Jesus, olhando para ele, encarando esse jovem. Imagine Jesus encarando esse jovem. Sabe? Você já viu aquela pessoa quando pede uma resposta sua, e você dá a resposta, e a pessoa olha para você assim, e você pensa que a pessoa está concordando com a sua resposta, e depois a pessoa fala assim, ó, você está errado. Rapaz, foi isso que aconteceu. Jesus olhando para esse jovem e com um olhar de misericórdia, de amor, de atração, Jesus, ele disse, só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Olha, aqui a gente precisa desmistificar algumas coisas. O primeiro detalhe foi que, por você guardar os mandamentos, ou por aquele jovem guardar os mandamentos, não significava que ele automaticamente já tinha vida eterna. E isso é muito fácil de entender, de compreender. Às vezes tem muitas pessoas que estão aí vivendo nessa vida no mundo, que não é cristão, mas são pessoas que amam o próximo, que faz o bem ao próximo, que não tem essas práticas contrárias aos princípios bíblicos, mas que isso não é tudo, isso é uma parte da vida do cristão, isso é uma das evidências do cristianismo, mas não é por si somente o guardar os mandamentos que garante a vida eterna para alguém. Não é isso aí, a salvação não é pelas obras, é pela fé. E a fé e as obras, elas andam de mãos juntas, mãos dadas. Porque a fé que eu tenho em Jesus, ela vai me levar a abandonar o pecado e a querer viver dentro dos princípios cristãos. E você vai encontrar ali nos mandamentos princípios cristãos. Porque quando você olha para os mandamentos, você pode dizer, aí está o caráter de Cristo. E é exatamente isso que nós devemos procurar e buscar. Mas Jesus, ele disse assim, olha, você guarda os mandamentos? Tudo bem, mas isso não é tudo. Te falta uma coisa. Jesus agora olhou aquele jovem e sabia qual era o ponto ou o muro de separação que existia entre o desejo dele, desejar e querer a vida eterna, e também aquela grande lacuna e o abismo para receber a vida eterna, porque aquele jovem, ele era apegado às suas riquezas. Ele era apegado aos seus bens.
E aquele jovem, ele não estava disposto a abrir mão da sua zona de conforto para poder receber a vida eterna. Você já viu gente assim? Eu conheço muitas pessoas assim. Conheço pessoas que chegam para mim e dizem assim, pastor, a igreja adventista é fantástica. Ah, como eu gosto dos cultos da igreja adventista. Pastor, como eu gosto dos louvores da igreja. Pastor, olha, a igreja ela tem uma linha maravilhosa. Mas quando você diz pessoa, e por que você ainda não é desta igreja? Por que você não aceita ser nosso irmão? Ah, pastor, porque eu acho também que essa coisa aqui também não é tão assim. Olha aí. São pessoas que não estão dispostas a ceder, a abrir mão de algo. Admira a igreja, admira a mensagem, admira as pregações, admiram os louvores, mas não estão dispostos a abrir mão de alguma coisa na sua vida. E aqui, esse jovem, Jesus diz, vende teus bens, distribui teus bens, faz a bondade aos pobres, e aí você me segue. Jesus disse, só tem uma maneira de obter a vida eterna. Segue-me. Olha que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. Se você quiser dar uma resposta para alguém, se alguém perguntar para você, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Diga assim, siga a Jesus. Siga Jesus. E o que é seguir Jesus? É seguir o exemplo de Jesus. É seguir o testemunho de Cristo, é seguir os princípios que Jesus estabeleceu, é viver como Jesus viveu. Então é seguir Jesus. Jesus olhou para aquele jovem e disse, me segue e terás a vida eterna. E diz aqui no verso 22, e ele, porém, o jovem, contrariado com essas palavras, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Aquele jovem não estava disposto a deixar algo na sua vida. E a escolha que ele fez agora foi uma escolha errada, porque ele escolheu bens, ele escolheu coisas e não escolheu pessoa, a pessoa de Jesus. Será que você tem refletido nesse tempo de pandemia? Será que você abriu seus olhos nesse tempo de pandemia? Será que você está com os ouvidos atentos para esse tempo de pandemia? Será que você parou para tentar olhar como Jesus ele está olhando a igreja? Será que você parou para imaginar como é que Jesus está olhando para o seu povo? Como é que está o povo de Deus? Como é que está o pensamento dos nossos irmãos em relação a tudo que está acontecendo? Sabe, irmãos, aquele jovem ele se perdeu porque ele não estava disposto a abrir mão de alguma coisa na sua vida e foi os bens materiais. Talvez há muita coisa na sua vida que você precise abrir mão. Você precisa abrir mão de algo. É doloroso, é sim, eu sei que é doloroso. Não é fácil você abrir mão daquilo que você tanto gosta, daquilo que você tanto acaricia, daquilo que você tanto estima, não é fácil. Às vezes causa desespero, pode causar dor ou insegurança, mas quando se diz em deixar alguma coisa, abrir mão de algo para segurar em Cristo Jesus, meu irmão, você está fazendo a melhor escolha que você pode fazer na sua vida, a melhor escolha. Esse jovem, ele se aproxima de Jesus e ele declara para Jesus, Senhor, a minha decisão de te procurar é para saber o que fazer para ter a vida eterna. E pela resposta de Cristo, esse jovem saiu, não só decepcionado consigo mesmo, mas ele decepcionou o próprio Cristo, porque Jesus levou o bem para ele, Jesus levou a solução para ele, mas ele recusou a solução de Jesus. Mas tem outra também, um outro momento, que os discípulos estavam ali com Jesus e que eles também foram até Jesus e declararam, Senhor, nós tomamos a nossa decisão, nós fizemos a nossa escolha.
E aí eu convido você a abrir no livro de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 7. Mateus 19. A partir do verso 27. E aqui diz a palavra de Deus, Mateus 19, verso 27 ao verso 29, diz assim: Então lhe falou Pedro, eis que nós, e aqui agora Pedro foi o porta-voz, porque Pedro está falando em nome dos discípulos. Então veja que Pedro já exercia um papel de liderança, né? Quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você vai cuidar da igreja, sobre esta pedra vou fundar a igreja, você aqui vai liderar a igreja. Ou seja, Pedro já era tido entre aquele grupo como líder, o porta-voz. Então, Pedro aqui agora, ele fala pelos seus discípulos e por ele, e diz assim: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Receberá muitas vezes mais, ou em outras traduções, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Você viu aqui a recompensa? Pedro, ele agora chega para Jesus e pergunta: Senhor, olha, nós estávamos pescando um dia, o Senhor se aproximou, ou alguém estava lá na coletoria de impostos, o Senhor se aproximou e o Senhor disse: deixa, vem e me segue. E nós olhamos para o Senhor e largamos tudo e te seguimos. Mas me diga uma coisa, o que a gente vai ganhar com isso? Será que você já teve esse sentimento? Foi aquilo que eu falei no início? Senhor, eu era um comerciante na cidade, eu abria meu comércio no sábado, e agora fechei meu comércio, estou na igreja. Será que, o que é que eu vou ter com isso? O que é que eu vou ganhar com isso? Ah, eu era um garoto aí, um jovem problemático, gostava de arruaça, deixei tudo isso para ir para a igreja, o que é que eu vou ganhar com isso? Sabe, irmãos, meu amigo, minha amiga, se você pensa dessa maneira, você precisa olhar adiante, você precisa olhar à frente, você precisa entender e compreender que as coisas desse mundo, elas não têm uma relevância tão importante na nossa vida quanto você entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Essa semana eu estive lá em Conquista, fui levar o relatório. E eu fui lá até com a ideia de olhar a casa de computador que tem lá, login no shopping Conquista Sul. E para minha surpresa, muitas lojas fechadas ali no shopping e a login de Conquista faliu, fechou a loja. E aí eu fico pensando, imagine aquele dono, se correu atrás de bens materiais o tempo todo e negou Jesus, chegou agora, fez o quê? Faliu. O que é que adiantou o dinheiro dele? O que é que adiantou os negócios dele? Adiantou o quê? Entende, irmãos? Compreende que essas coisas, elas não vão levar a gente a lugar nenhum. Então nós temos que aceitar a Cristo. Você precisa urgentemente aceitar a pessoa de Jesus Cristo. Porque no final de tudo, você pode ficar sem um chinelo nos pés aqui. Você pode perder a sua casa, você pode perder um carro, você pode, Deus livre, você pode até ir para a rua ser um andarilho.
mas quando Jesus voltar, ou se você descansar na promessa dele, você vai herdar a vida eterna. Você vai ser a pessoa mais rica do universo, porque você vai ser herdeiro de Deus. Você já parou para pensar isso? Não troque 70, 80, 90 anos, 40 anos, 50 anos da sua vida pela eternidade. Não troque. Aquele jovem trocou. Aquele jovem queria a eternidade, mas ele não quis abrir mão dos seus bens materiais. Os discípulos, eles seguiram a Cristo, mas ainda tinha no seu intuito, o que é que eu vou ganhar? Mas Jesus disse, continue me seguindo, continue nesse caminho, porque vocês terão a vida eterna. E aqui eu quero falar no fundo do seu coração. Você está atrás de bens materiais? Corra atrás dos seus bens materiais. Mas que seus bens materiais não sejam um motivo para você perder a sua salvação. Que você aceite Cristo urgentemente na sua vida. Que você possa tomar a decisão de logo ser batizado. Ontem falamos do batismo. Ontem fizemos o apelo. E hoje eu reitero. Você precisa, se você ainda não desceu nas águas, você precisa tomar a decisão de descer nas águas. Você precisa deixar todas as coisas para trás. Você precisa. Eu quero aqui agora falar da jovem Andréa, que recentemente nós batizamos aqui na igreja, nesse período da pandemia. Uma das coisas que me chamou muita atenção e que me deixou muito feliz foi que Andréa, há um tempinho antes de ser batizada, a decisão que levou ela a Cristo Jesus, a fazer parte do nosso povo aqui, ela deixou o seu emprego, porque o seu emprego exigia que ela trabalhasse no dia que o Senhor determinou para descansar. E ela abriu mão. Ela deixou para trás. Ela deixou a zona de conforto e ela aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. E eu tenho certeza que o Senhor está preparando coisas grandiosas para Andréa e para a sua família. Então, meus irmãos, que Deus, Ele continue fazendo grandes coisas e operando milagres na sua vida. Então, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. E não abandone Ele jamais, porque vale a pena ter a vida eterna. Eu convido você agora a fechar os seus olhos e juntos vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, nosso obrigado, Senhor, pela mensagem. O Senhor nos assegura que vale a pena te aceitar. Porque quando te aceitamos, nós recebemos a vida eterna como herança. É a recompensa para nós. Não há nada neste mundo que se compare à recompensa da vida eterna, Senhor. Que o Senhor esteja ocupando a primeira posição em nossa vida. Transforma, Senhor, aquelas pessoas que ainda estão no vale da decisão e que elas possam, dentro em breve, descer as águas batismal, Senhor. E ajude a igreja a levar esta mensagem para amigos, vizinhos, familiares, que a igreja se torne, Senhor, um instrumento poderoso para a propagação do Evangelho. Perdoa os nossos pecados. Obrigado por esta semana, Senhor. Te pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém, Senhor.